Conceito de Deus no Islã. É um fato conhecido que todo idioma tem um ou mais termos que são usados para se referir a Deus e, às vezes, às divindades menores, ao mesmo tempo. Esse não é o caso de Deus. Deus é o nome pessoal do Deus único. Ninguém mais pode ser chamado Deus. O termo não tem plural ou gênero. Isso mostra sua singularidade quando comparado com a palavra Deus, que pode ser usada no plural, como em deuses, ou no feminino, como em deusas. É interessante notar que Alá é o nome pessoal de Deus em aramaico, a língua de Jesus, uma língua irmã do árabe. O Deus único é uma reflexão do conceito singular que o Islã associa a Deus. Para um muçulmano, Deus é o Criador Todo-Poderoso e sustentador do universo, que não é semelhante a nada e nada é comparável a ele. Ao profeta Maomé foi perguntado por seus contemporâneos sobre Deus. A resposta veio diretamente do próprio Deus, na forma de um capítulo curto do Alcorão, que é considerado a essência da unicidade ou lema do monoteísmo. Esse é o capítulo 112, que diz: Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, dize, ó Maomé, ele é Deus, o único Deus, o refúgio eterno, que não gerou e não foi gerado, e não há ninguém igual a ele. Alguns não muçulmanos alegam que Deus, no Islã, é um Deus severo e cruel, que exige ser obedecido completamente e, consequentemente, não é amoroso ou gentil. Nada poderia ser mais distante da verdade do que essa alegação. É suficiente saber que, com exceção de cada um dos 114 capítulos do Alcorão começa com um versículo: Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Em um dos ditos do profeta Maomé, que Deus o exalte, nos é dito: Deus é mais amoroso e gentil do que uma mãe com seu filho. Por outro lado, Deus também é justo. Portanto, os malfeitores e pecadores devem ter sua parcela de punição e os virtuosos devem ter a generosidade e favores de Deus. Na verdade, o atributo da misericórdia de Deus tem manifestação plena em seu atributo de justiça. Pessoas que sofrem ao longo de toda a vida, em seu nome, não devem receber de seu Senhor o mesmo tratamento que as pessoas que oprimem e exploram seu próximo a vida inteira. Esperar tratamento semelhante seria o equivalente a negar a crença na prestação de contas do homem na vida futura e, portanto, negar todos os incentivos para uma vida moral e virtuosa nesse mundo. Os versículos corânicos seguintes são muito claros e diretos a esse respeito. Verdadeiramente, para os virtuosos haverá os jardins de deleites, na presença de seu Senhor. Então, nós devemos tratar as pessoas de fé como as pessoas do pecado? Que há convosco, como julgais? Alcorão 68, 34, 36. O Islã receita caracterizar Deus em qualquer forma humana ou descrevê-lo como se favorecesse certos indivíduos ou nações com base em fortuna, poder ou raça. Ele criou os seres humanos iguais, podendo se distinguir e obter o favor de Deus, somente através de virtude e devoção. Os conceitos de Deus, descansar no sétimo dia da criação, lutar com um de seus soldados, ser um conspirador com inveja da humanidade, ou encarnar em qualquer ser humano, são considerados blasfêmia do ponto de vista islâmico. O uso singular de Deus como um nome pessoal é uma reflexão da ênfase do Islã na pureza da crença em Deus, que é a essência da mensagem de todos os emissários de Deus.
Por causa disso, o Islã considera a associação de qualquer deidade ou personalidade a Deus como um pecado mortal que nunca será perdoado, apesar do fato dele poder perdoar todos os outros pecados. O Criador deve ser de uma natureza diferente das coisas criadas porque, se ele é da mesma natureza que elas, será temporal e, portanto, precisará de um Criador. Disso se conclui que nada é como ele. Além disso, se o Criador não é temporal, então deve ser eterno. Se é eterno, entretanto, não pode ser causado, e se nada o trouxe à existência, nada fora dele faz com que continue a existir, o que significa que é autossuficiente. E, se não depende de nada para a continuação de sua própria existência, então essa existência não pode ter fim, e, portanto, o Criador é eterno e perene. Sendo assim, nós sabemos que é autossuficiente ou autossubsistente e eterno, ou, para usar um termo corânico, ele é o primeiro e o último. O Criador não cria apenas no sentido de trazer coisas à existência, ele também as preserva e as tira da existência, é a causa suprema do que quer que lhes aconteça. Deus é o Criador de tudo, ele é o guardião de tudo, a ele pertencem as chaves dos céus e da terra, Alcorão 39, 62, 63. E Deus diz: nenhuma criatura caminha sobre a terra sem que a sua provisão venha de Deus. Ele conhece a sua morada e seu repositório. Alcorão 11, 16. Atributos de Deus. Se o Criador é eterno e perene, então seus atributos também devem ser eternos e perenes. Se for assim, então seus atributos são absolutos. Pode haver mais de um Criador com tais atributos absolutos? Pode haver, por exemplo, 2 Criadores absolutamente poderosos? Uma rápida reflexão mostra que isso não é viável. O Alcorão resume esse argumento nos seguintes versículos: Deus não tomou para si nenhum filho, nem existe com ele qualquer Deus, porque cada Deus teria tomado o que criara, e alguns deles teriam sido arrogantes em relação aos outros. Alcorão 23:91. Também, e por que, se existissem deuses na terra e no céu além de Deus, eles, céu e terra, certamente se arruinariam. Alcorão 21:22. A unicidade de Deus. O Alcorão nos relembra da falsidade de todos os alegados deuses. Aos adoradores de objetos feitos pelo homem, ele pergunta: adorais o que esculpis? Alcorão 37:95. Também, ou tomais, além dele, protetores que não trazem para si mesmos benefício nem prejuízo? Alcorão 13:16. Aos adoradores de corpos celestiais, ele cita a história de Abraão. Quando a noite o envolveu, viu uma estrela e disse: esse é o meu Senhor? Mas, quando ela se pôs, ele disse: eu não amo os que se põem. Quando viu a lua surgindo, disse: esse é meu Senhor. Mas, quando ela se pôs, disse: se meu Senhor não me orienta, em verdade, estarei entre o povo desencaminhado. Quando viu o sol surgindo, disse: esse é meu Senhor, esse é maior. Mas, quando ele se pôs, disse: ó meu povo, certamente eu rompi com o que idolatrais. Eu volto a minha face àquele que originou os céus e a terra, um homem de pura fé. Eu não sou um dos idólatras. Alcorão 6, 76, 79. A atitude do crente. Para ser um muçulmano, isto é, se submeter a Deus, é necessário acreditar na unicidade de Deus, no sentido de ele ser o único Criador, preservador, provedor, etc. Mas essa crença não é suficiente.
Muitos dos idólatras sabiam e acreditavam que somente o Deus Supremo poderia fazer tudo isso. Porém, isso não era suficiente para torná-los muçulmanos. Além dessa crença, dever-se-ia reconhecer o fato de que apenas Deus merece ser adorado e, portanto, o ser humano deve se abster da adoração de qualquer outra coisa ou ser. Ao ter alcançado esse conhecimento do único verdadeiro Deus, o homem deve constantemente ter fé nele e não deve permitir que nada o induza a negar a verdade. Isso significa que se alguém se submete conscientemente a Deus sem reservas e admite que ele é o único merecedor de sua adoração, esse alguém, consequentemente, deve adorá-lo. Isto é, saber que devemos obedecê-lo, ou seja, colocar em prática o que reconhecemos em nossos corações. Deus pergunta, retoricamente: E supusestes que vos criamos sem propósito e que não seríeis retornados a nós? Alcorão 23, 115. Ele também afirma categoricamente: Eu não criei a humanidade e os djinns, exceto para me adorarem. Alcorão 51, 56. Portanto, quando a fé entra no coração de uma pessoa, provoca certos estados mentais que resultam em certas ações. Reunidos, esses estados mentais e ações são a prova de uma fé verdadeira. O profeta, que Deus o exalte, disse: Fé é o que reside firmemente no coração e que é provado pelos atos. O mais importante desses estados mentais é o sentimento de gratidão a Deus, que se pode dizer que é a essência da adoração. O sentimento de gratidão é tão importante que um não crente é chamado de kafir, que significa aquele que nega a verdade, e também aquele que é ingrato. Um crente ama e é grato a Deus pelas graças que recebeu, mas por estar ciente do fato de que seus bons atos, sejam mentais ou físicos, estão longe de se equiparar aos favores divinos. Ele está sempre ansioso pela possibilidade de Deus puni-lo, aqui ou na vida futura. Portanto, teme-o, submete-se a ele e o serve com grande humildade. Não se pode estar em tal estado mental sem estar consciente de que Deus existe, praticamente o tempo todo. Relembrar Deus é, portanto, a força vital da fé, sem a qual ela perde o vigor e se esvai. O Alcorão tenta promover esse sentimento de gratidão pela repetição dos atributos de Deus com muita frequência. Encontramos a maioria desses atributos reunidos nos seguintes versículos do Alcorão. Ele é Deus, não existe Deus exceto Ele. Ele é o conhecedor do oculto e do visível. Ele é o clemente, o misericordioso. Ele é Deus, não existe Deus exceto Ele. Ele é o Rei, o puro, a paz, o confortador, o preservador, o todo-poderoso, o transcendente, o sublime. Glorificado seja Deus, acima do que idolatram. Ele é Deus, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. A Ele pertencem os mais belos nomes. Tudo o que está nos céus e na terra o glorifica. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Alcorão 59, 22, 24. Também, não existe Deus exceto Ele, o vivente, o eterno. Não o tomam, nem sonolência, nem sono. A Ele pertence tudo o que está nos céus e na terra. Quem intercederá junto a Ele, exceto com sua permissão. Ele sabe o seu passado e o seu futuro, e não compreendem nada do seu conhecimento, exceto o que Ele quer. Seu trono se estende sobre os céus e a terra. Preservá-los não o fadiga. Ele é o Altíssimo, o Glorioso. Alcorão 2, 255. Também, povo do livro, não vos excedais nos limites de vossa religião, e não digais acerca de Deus, exceto a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, era apenas o mensageiro de Deus, e seu verbo, que colocou sobre Maria e um espírito vindo dele,
Então acredite em Deus e seus mensageiros, e não digam 3. Abstende-vos, é melhor para vós. Deus é um único Deus, glorificado seja Ele. Ele está acima de ter um filho. Alcorão 4:171. Portanto, nós temos 3 etapas em nosso reconhecimento de Deus como o único verdadeiro Deus. Nós devemos acreditar que Ele é o Criador, controlador e juiz supremo do universo e de tudo que ele contém. Nós devemos nos abster de adorar qualquer coisa exceto Ele e, então, direcionar-lhe a nossa adoração. De fato, devemos saber que apenas Deus tem todos os atributos e nomes divinos. Não podemos aplicá-los a qualquer outro ser, não importa quem eles sejam. Se alguém simplesmente reconhecer verbalmente essas condições, mesmo que se abstenha de aplicá-las a outros deuses, não é suficiente. Eles devem ser, sinceramente, direcionados àquele que as merece.